Fala, pessoas bonitas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está me vendo, me ouvindo. Seja bem-vindo a mais um encontro, mais um podcast, mais uma live, mais uma conversa nossa aqui. Eu sou Rafael Vielewski, se você não me conhece ainda, né? Falo de autoconhecimento, hipnoterapia, de vários assuntos. E hoje eu quero falar aqui sobre conexão pessoal, conexão entre as pessoas, sabe? Como a gente fazer essa conexão, a importância dessa conexão e também, principalmente, os resultados de quando a gente se desconecta de pessoas, né? A gente às vezes se desconecta de pessoas no relacionamento, dos pais, dos amigos, e aquela conexão se perde, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a importância das conexões pra gente, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais aí, né? Porque muitas vezes a gente vive sozinho, isolado, e a gente não tem conexões de qualidade, a gente até tem conexões do trabalho, conexões superficiais muitas vezes, mas não aquela conexão de alma, aquela conexão que faz a gente sentir que não tá sozinho no mundo. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, tá bom? Eu te convido, se você chegou aqui agora, para você me seguir nas outras redes sociais. Eu tô no Instagram, no Facebook, no Spotify, no YouTube. Cada mídia tem conteúdos diferentes, sabe? Eu tenho várias auto-hipnoses aqui, várias lives e podcasts aqui para você participar, tá bom? Então fica esse convite aí para você, se não me seguir ainda, tá? Eu queria falar sobre, então, essa questão da conexão pessoal, e eu queria começar falando pelo mundo da terapia, e depois eu vou falar pro mundo individual, o ser humano, né? No processo da terapia, eu digo que a coisa mais importante que existe dentro do processo da terapia é essa conexão entre as pessoas, sabe? Entre o terapeuta e o paciente. Esse paciente poder entender que esse terapeuta sabe quem ele é, entende ele, pensa como ele, tem capacidade de ajudar ele e principalmente tem um desejo genuíno e profundo de ajudar ele a resolver, que ele não é só mais um número, não é só mais um prontuário na mesa dessa outra pessoa, desse profissional, né? Mas que ele é uma vida que é importante e que essa pessoa realmente quer o bem dele. Isso é a coisa mais importante do processo de terapia. Isso é mais importante do que a ferramenta em si, isso é mais importante do que a técnica, isso é mais importante do que é dito, é mais importante tudo isso. O que importa é essa conexão. E essa conexão, como é que a gente consegue? A gente consegue isso de forma genuína, sendo autêntico. Quanto mais você veste um personagem, quanto mais você tenta ser o que você acha que o outro gostaria que você fosse, mais você fica superficial, você fica engessado. Menos autêntico você consegue ser. E quanto menos autêntico você é, menos você põe a tua energia, não deixa a tua energia fluir naquilo ali, porque você tá vestindo um personagem. E nenhum dos personagens que você usar na vida, ele vai ser tão poderoso e tão forte quanto você mesmo, sabe? Quanto a pessoa que você é aí dentro. Então, ser autêntico e deixar as coisas fluir naturalmente como você é a maior força que você tem, é o maior poder que você tem aí, é justamente ser você e deixar as coisas acontecerem, tá? Então, isso gera essa conexão. Agora, saindo desse processo de terapia, que eu já disse, né, que é a coisa mais importante que tem no processo é a conexão. Se você, de repente, faz um processo de terapia com alguém e você não se conecta com essa pessoa, dificilmente essa pessoa vai conseguir te ajudar a resolver os problemas, sabe? Porque você precisa se sentir conectado, você precisa se sentir seguro, você precisa sentir que ali é o teu lugar. Se você não sentir isso, provavelmente não vai funcionar, tá? Porque essa é a primeira parte. Agora, falando da vida pessoal, o que acontece, né? Quando a gente vive um momento em que a gente é traído, que a gente é humilhado, que a gente é ridicularizado publicamente, um momento em que alguém que é importante pra gente trai a nossa confiança, quebra um vínculo de confiança dentro da gente e a gente não consegue se conectar, se entregar totalmente de novo, né? Quem nunca teve um fim de relacionamento e teve uma dificuldade muito grande de poder se entregar de novo num novo relacionamento? Ou talvez ainda mantenha essa dificuldade. Por quê? Pelo medo de ser apunhalado pelas costas de novo, pelo medo de ser feito de trouxa, né? Bom dia, muita gente tá aí. Bom dia, Maroca, seja bem-vinda. Bom dia a todo mundo que tá aí. Sejam bem-vindos aí, tá? Então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente vive dores lá no passado, a gente vive traumas, a gente vive situações em que a gente se sente sozinho, humilhado, desconfortável, a gente se sente traído e a gente se fecha pro mundo, se fecha para as pessoas e a gente não consegue criar conexões de qualidade. A gente não consegue ter conexões com, às vezes, nem o companheiro, nem a companheira, nem o filho, porque a gente está preso na nossa dor, a gente está preso no nosso mundo, né? E o meu convite aqui é fazer esse movimento contrário, é você lidar com essas dores que você guarda do teu passado, para que você possa se permitir ser autêntico e se conectar de verdade com as pessoas que estão à tua volta. Porque, às vezes, você nunca sentiu isso de você estar num lugar cheio de gente e se sentir sozinho?
Porque se você já sentiu isso, eu já senti muito isso, né? Por que que isso acontece, né? Acontecia muito comigo. Porque você não se conecta de verdade com as pessoas. Você tá ali vestindo um personagem, você tá ali cumprindo um papel social muitas vezes, né? Embora tenha um monte de gente, você tá sozinho. Porque o que faz você não estar sozinho é esse sentimento de conexão, sentir que você tá conectado com outras pessoas e pessoas que pensam como você, que valorizam as mesmas coisas que você, né? Que têm desejos parecidos. Isso faz a gente realmente criar uma conexão entre as pessoas, né? Então, ó, a Luana falou que faz total sentido. Legal, que bom. Que bom que tá fazendo sentido aí pra vocês. E aí o que acontece? A gente, quando não se conecta com as pessoas e a gente passa a viver sozinho, isolado, porque às vezes a gente deixa as pessoas do lado, né? A gente decide por conta de amizades ou de momentos difíceis que a gente viveu, a gente decide viver sozinho, do tipo assim, é melhor eu não ter ninguém na minha vida do que ter alguém que vai criar um problema, alguém que vai me atrapalhar, alguém que pode gerar um problema aqui pra mim, alguém que vai encher meu saco, né? Aquela ideia do eu prefiro o bicho do que gente, né? Eu vou viver sozinho. Só que viver sozinho gera uma dor de solidão também, mesmo que o sozinho seja só você e teu companheiro, só você e teus pais, enfim, mas o sozinho gera uma dor, porque nós somos seres sociais, a gente biologicamente veio programado para buscar a conexão com outras pessoas. Pensa só, o cachorrinho quando ele nasce, desde pequenininho, ele já consegue caminhar, ele já, né, vai se arrastando ali, mas ele se locomove, né? Ele encontra caminhos, né? A mamãe dele não precisa ir lá colocar, né, o seio na boca dele lá, né? Ele encontra, ele dá um jeito, ele consegue chegar lá, né? Porque, e aí em poucos dias ele já começa a comer alimentos, né? Enfim, já consegue viver independente. O ser humano não, cara. Você pegar um bebezinho de 1 mês de idade, cara, ele não consegue se mexer. Se você deixar ele de barriga pra cima, ele vai ficar ali daquele jeito. Se você não colocar a comida dentro da boca dele, ele não vai conseguir caminhar até a comida. Ele não vai conseguir substituir o leite por uma outra comida sólida. Ele precisa, a gente veio biologicamente programado a depender de pessoas quando a gente é criança, né? E aí qual que é o problema? O problema é que o que você sabe hoje, você aprendeu com as experiências que você teve. Então imagine, se você se lembrar de quando você era criança, bebê, ou na primeira infância, até os 7 anos de idade, como é que as pessoas tratavam as suas necessidades? As pessoas te tratavam com amor, com carinho, com respeito, te valorizando, te reconhecendo, criando laços de conexão verdadeira? Ou não tinha espaço para isso, ou os teus pais eles viviam presos na dor deles e você parecia que era um estorvo naquela casa e era tudo briga e discussão. Se foi esse segundo caso, você naturalmente não aprendeu a se conectar com as pessoas, né? Você, claro, sentia a necessidade de conexão, mas você não sabia como fazer isso, porque ninguém te ensinou, você não teve oportunidade de fazer isso. Aí o que acontece? Se você teve uma vida difícil assim, né, nessa primeira infância, o que acontece naturalmente é quando você tem um primeiro relacionamento, você colocar a tua alma naquele relacionamento. Ah, essa pessoa é a pessoa que vai mudar a minha vida. Essa pessoa é a única pessoa do mundo que me entende. Essa pessoa é a única pessoa. E aí você cria uma conexão, né? Nossa, é o amor da minha vida, aquele amor platônico, daquele jeito. Mas às vezes a outra pessoa não pensa o mesmo que você, não quer o mesmo que você, ou mesmo que vocês pensassem naquele momento. A vida mudou, os valores mudaram, né? As decisões mudaram. E aí acontece um fim ali, de repente, daquele relacionamento, e aí o mundo desmorona, né? Você pensa assim, meu Deus, a única pessoa que me entendia e que me completava e que sabia o que eu estava pensando, né? Me deixou. Então, cara, nunca mais vou ter essa conexão. E é isso que eu quero te convidar aqui, a entender que, cara, você teve uma conexão, a conexão é tua, não é do outro, né? O outro que foi embora, ele não levou a chave, certo? Você que talvez se fechou por conta da dor que você viveu lá atrás. E o meu convite aqui agora é para você soltar essa dor, sabendo que não importa o que as pessoas fizeram com você, não foi o que você mereceu que elas fizessem, sabe? O jeito que as pessoas tratam a gente não é necessariamente o jeito que a gente merece, mas é o que as pessoas têm para dar. Às vezes as pessoas tratam a gente com ódio, com raiva, né? Com agressão, com violência. E isso não tem a ver com a gente. Ninguém merece ser tratado com violência, com agressão, né? Isso é o que o outro tem pra dar, é o que o outro tem por dentro, né? Então, o que o outro fez pra você não é o que você merece, mas é o que ele tinha pra dar. Então, com isso, o que eu quero te dizer é que você não pode se fechar para ter um novo relacionamento, um novo momento, porque alguém foi ruim com você lá atrás.
cara, aquilo lá tem a ver com o outro, com a moral, com a índole, com o caráter do outro. Aquele outro não tá mais na tua vida, né? Seria bom e prudente você se fechar para aquela pessoa, para que aquela pessoa que já fez um grande estrago não tenha chave para entrar aí de novo e fazer mais estrago, né? Mas não quer dizer que você tenha que fechar totalmente esse caminho, né? Porque é importante a gente ter conexões. As pessoas que têm dificuldade de fazer conexão também, elas geralmente foram muito cobradas, sabe? Assim, na infância, na adolescência, elas tiveram que ser responsáveis antes do tempo. Tiveram que ser responsáveis pelos irmãos, responsáveis pela casa, muitas vezes, responsáveis pelo dinheiro. Às vezes, até na vida real, foram pais dos seus pais, né? Assim, na prática, no dia a dia, tiveram que ser o responsável daquela família ali. E essa pessoa entendeu que ela não tinha para onde correr. Ela não tinha ninguém para ajudar ela. As pessoas, pelo contrário, só atrapalhavam ela. As pessoas traziam mais demanda, mais confusão, mais problemas. Então, o único jeito que ela tinha de poder ter um pouco de paz era ela ficar sozinha. Porque sozinha era o único momento que ela podia respirar, relaxar, né, e ter o controle daquela situação sem que ninguém fosse criar um problema para ela ali. E ela levou isso para a vida como uma sensação: eu preciso estar sozinha para eu estar bem, né? E aí essa pessoa não aprendeu que talvez outras pessoas possam ajudar ela a lidar com as questões que estão dentro dela. Ela vê os outros como um peso. Só que isso gera uma falta, isso gera uma sensação de solidão terrível, sabe? Uma sensação, um vazio aqui dentro, um mal-estar, uma sensação que parece que você está sozinho. E não precisa mais ser assim, né? Você precisa entender que não é porque lá no teu passado pessoas não te ajudavam a lidar com as coisas que ainda hoje as pessoas não vão te ajudar. E também não dá pra gente ser, tem dois extremos, né? Tem o extremo de um lado que ninguém me ajuda, só eu que faço tudo sozinho, e tem o extremo do outro lado que você acha que todo mundo quer o teu bem e todo mundo vai fazer por você a mesma coisa que você faria pelo outro. Os dois extremos são míopes, né? Você vê partes de uma coisa. Mas não quer dizer que, porque em alguns momentos lá você não teve pessoas que te ajudaram, que agora você não possa ter. Eu vejo que é muito importante isso, a gente aprender a receber ajuda, a gente aprender a se conectar com as pessoas. E falando dessa conexão pessoal, né? O que eu vejo que é o mais importante para a gente criar realmente um laço, uma conexão? E eu digo isso, o que eu aprendi no meu processo, não estou falando de técnicas de rapport ou de processos de terapia, não, estou falando de ser humano, sabe? É muito comum no meu processo de terapia, as pessoas me contam coisas e elas dizem assim: Rafael, isso que eu vou te contar agora, eu nunca contei para ninguém. Isso já aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás. A pessoa já fez terapia por 10 anos e nunca falou. Por que ela nunca falou? Sabe, se ela estava pagando para alguém para ela ir lá fazer esse processo de terapia, por que ela não falou essa coisa que doeu de verdade, sabe? Porque as pessoas têm vergonha. Porque as pessoas não acreditam realmente que o outro pode ajudar elas. Porque elas acham que elas têm que lidar sozinha com aquilo ali. Elas não acreditam de verdade que tem como aquele sentimento diminuir e sair, né? E daí quando a gente cria uma conexão, quando a gente tá lá de verdade, as pessoas só sentem, elas não sabem como, mas elas sabem que elas podem contar, que elas podem confiar, que elas não vão ser julgadas, né? Elas podem falar o que elas estão sentindo de verdade, como elas se sentiram, porque elas se sentem acolhidas, sabe? E é isso que eu quero te convidar para que você seja esse colo na vida das pessoas, sabe? Para que você seja esse acolhimento em quem tá à tua volta. Porque se você não teve um acolhimento lá atrás, você sabe o quanto isso faz falta. Então seja esse acolhimento para os outros e seja esse acolhimento para você também, tá? Mas o que eu queria te dizer é qual a melhor forma de criar uma conexão com as pessoas. É você ouvir e você estar presente. Estar presente não é só estar presente de corpo físico aqui, mas é você realmente estar interessado no que a pessoa está falando. Você olhar nos olhos da pessoa enquanto a pessoa fala, sabe? Você ouvir o que ela está falando. Isso chama escutativa, né? Você ouvir o que a pessoa está falando, porque assim... O normal é, enquanto a pessoa está falando, você está pensando sobre o que você vai dizer para ela depois. Enquanto você está pensando no que você vai dizer depois, você não está ouvindo de verdade o que ela está falando, né? E o subconsciente da pessoa, esses nossos sistemas periféricos aí que tem no nosso corpo, eles percebem esses sinais e a pessoa sente que você não está tão preocupado com ela, você está mais preocupado com você. Então, cara, ouvir o que as pessoas têm a dizer é a coisa mais incrível que tem no mundo, sabe? Faz esse exercício, você perguntar para alguém se tá tudo bem, você ouvir realmente o que aquela pessoa tem a dizer. Às vezes a gente aprende coisas sobre as pessoas que a gente não tem nem ideia. E quanto mais a gente escuta de verdade o que a pessoa tá falando, mais ela se sente importante, sabe? Tem uma jornalista que publicou uma matéria há um tempo, faz vários anos já, mas era sobre uma disputa a presidente dos Estados Unidos, né? Uma disputa presidencial. E ela é uma jornalista famosa e ela fez
para fazer a matéria, ela jantou uma noite com um candidato e na noite seguinte com o outro candidato, né? Nos Estados Unidos isso é bem polarizado, né? Os democratas e os republicanos, né? Então ela jantou com um candidato de um partido e com outro candidato do outro. E aí, na primeira noite, ela jantou com um candidato X lá, e aí ela fez a matéria pro jornal do dia seguinte, ela disse assim, o fulano de tal, eu tenho certeza que ele vai ganhar a eleição, porque ele é muito inteligente, porque ele já estudou em tal universidade, porque ele já fez isso, porque ele já fez tal projeto, porque ele é esperto, porque ele tem soluções criativas para isso, porque ele tal, falou tudo isso, né? Do quanto o cara é incrível, né? Aí beleza, aí passou um tempo, aí na segunda noite ela foi lá e jantou com o outro candidato do outro partido. E aí ela publicou a matéria no outro jornal e disse assim, eu tenho certeza que ele vai ganhar, porque ele fez porque eu saí daquele jantar, daquela noite, com a certeza de que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Cara, olha que diferença, né? Ela disse assim que a conversa desse segundo candidato não foi sobre a vida dele, mas sobre a vida dela, sobre as coisas dela, sobre valores em comum, sobre experiências em comum, sabe? Ele não precisou se vender como sendo a pessoa mais inteligente do mundo, ele só foi humano, entendeu? E realmente esse segundo candidato foi quem ganhou a eleição lá dos Estados Unidos nessa eleição, né? Então o convite que eu quero fazer para você é isso, vamos ouvir as pessoas, isso faz a nossa vida ser mais gostosa, ser mais poderosa, sabe? Às vezes, mesmo em casa, com nosso marido, nossa esposa, filhos, pais, a gente tem tanta responsabilidade, tantas obrigações, tantas cobranças, às vezes a gente cobra tanto, né? Porque a gente quer que as coisas sejam de um jeito, e às vezes a gente não consegue ouvir, sabe? Ouvir perguntar assim, tá tudo bem, de verdade mesmo, sabe? E ouvir o que aquela pessoa tem a dizer e criar um ambiente adequado para aquela pessoa falar, onde ela não vai ser julgada. Só que para isso, a gente também precisa aprender a ouvir o que a gente não gosta de ouvir. Porque às vezes a gente cria o ambiente, a pessoa fala o que tá incomodando, e aí você dá uma lição de moral, né? Caga a regra na cabeça da pessoa. Mas você não devia ter feito isso, porque não sei o que lá. Aí já era, aí você perdeu, entendeu? Você perdeu a conexão que você criou. Então, assim, criar conexão é muito importante. Saber estender isso, lidar com isso, é muito importante também a gente aprender a lidar com as nossas emoções para que a gente não acabe atrapalhando isso, não acabe criando um espaço entre a gente e as pessoas, tá? Então o convite que eu quero te fazer é esse, aprenda a criar conexões com as pessoas, e mesmo que você não saiba fazer isso, encontre uma forma de aprender a fazer isso com as pessoas, sabe? E não tem um jeito certo ou jeito errado, tem o teu jeito. Eu, por exemplo, eu não me sinto tão confortável em grandes grupos com muitas pessoas que eu não conheço, sabe? Mas eu gosto de conversar com poucas pessoas, num grupo onde eu me sinto confortável, ou individualmente quando eu falo com as pessoas como é o meu processo. Cara, pra mim isso ali é ótimo, porque eu consigo entender a vida de cada um, eu consigo ajudar, eu consigo ouvir, consigo dar ideias e eu consigo aprender muito com cada uma das pessoas. Então, o que eu quero dizer pra você é assim, se você não se sente confortável num grande grupo, tá tudo bem, cada um é de um jeito, conexões são sempre individuais, né? Então, aprenda a criar as conexões e aprenda a se permitir ser vulnerável também. Não é porque alguém entrou por essa porta e te machucou um dia que todo mundo que entrar por essa porta vai te machucar, ou vai te julgar, ou vai te atrapalhar, entendeu? São coisas que você precisa aprender a desenvolver, e não é porque você não aprendeu lá atrás que você não possa aprender agora, tá bom? A Luana falou, ouvir sem julgamento, sem paradigmas, sem preconceitos. Não é fácil, mas vale a pena. Pois é, Luana, não precisa ser fácil, só precisa ser possível, né? É que nem as pessoas me procuram, eu tenho que tratar isso aqui, mas isso aqui é muito difícil. Eu falei, mas não precisa ser fácil, só tem que ser possível. Se for possível, já tá bom. E é legal, né, a gente perceber, né, isso que a Luana falou do julgamento, né, é legal você perceber que o autoconhecimento não é um lugar que você chega, né, não é um lugar que um dia você vai chegar e vai dizer, agora eu me conheço plenamente, né, sou um monge tibetano, sou um mestre ascensionado, zen budista aqui, né, não, cara, você não veio para esse mundo, para esse plano aqui para ser isso, né, para você ser isso, você não podia ter uma família, você não podia ter que pagar um aluguel, você não podia ter que comprar o teu próprio alimento. Para ser isso, você ia ter que viver num mosteiro, em outro lugar, vivendo uma outra fase. Se você tá vivendo a vida que você tá vivendo agora, é porque é para você viver as experiências que você tem que viver agora. Então, não fuja dessas experiências, né? Seja quem você é. E aí, o que eu quero dizer com isso é que, assim, ó, o autoconhecimento é uma decisão que você toma. Então, quando a gente percebe que a gente está repetindo aqueles padrões, a gente está julgando, condenando, enfim, a gente só simplesmente sair daqui e dizer, opa, silêncio, mente, beleza. E você
simplesmente sair daquilo, sabe? Entender que aquele estado não é quem você é. Entender que quando a gente está julgando o outro, a gente está criticando o outro, a gente está querendo controlar o outro. E se a gente está querendo controlar o outro é porque a gente está com medo de alguma coisa. Medo do que a ação do outro faça na minha vida. E você precisa entender que você não tem como controlar o outro e que você não tem por que ter medo. Você precisa soltar o medo. O medo não faz você se sentir melhor, mais leve, mais feliz, mais tranquilo, você ser mais próspero. O medo não faz nada. O medo só atrapalha a tua vida. Então, cada vez que você perceber que você está tendo comportamentos que são disfuncionais, que prejudicam a conexão com as outras pessoas, só para. Só para, entendeu? Só para. Quantas vezes, às vezes eu tô falando alguma coisa, às vezes até com as minhas filhas, né? Eu falo uma coisa, a hora que eu tô falando, eu penso assim, Rafael, que merda é essa que você tá fazendo? O que você acha que você tá fazendo, rapaz? E aí você, no momento, você volta e diz, não, peraí, não é assim. E aí você age diferente, tá tudo bem mudar de ideia, tá? Então esse convite que eu quero fazer pra você, crie conexões, se esforce em fazer conexões. Hoje mesmo tente, na medida do possível, fortalecer uma conexão. Seja criar uma conexão nova com o porteiro do prédio, com alguém desconhecido na rua, com o caixa do supermercado, com o atendente da padaria. Ou seja, fortalecer uma conexão com alguém da tua família, teu marido, tua esposa, teus filhos, para lá e sentar, sabe, olhar nos olhos de verdade, segurar nas mãos e perguntar, e aí, como é que você está se sentindo? E ficar ali olhando para essa pessoa, sabe? Deixar essa pessoa falar o que está acontecendo ali dentro, o que é importante, sabe? A pessoa pode achar estranho no começo, mas pode ficar tranquilo que isso aí vai fazer essa conexão acontecer mais forte, tá? Uma outra técnica que é importante para fazer uma conexão mais forte é fortalecer essa conexão com alguém que, e aí para você fazer essa tem que ser alguém que já é do teu círculo, né? Tipo filho, pai, mãe, o companheiro, né? Você ir lá e dar um abraço nessa pessoa, sabe? Assim, normal, você dá um abraço naturalmente nessa pessoa, né? Mas você ir lá e dar um abraço e não soltar a pessoa do abraço. Porque assim que der uns 2 segundos, essa pessoa, 2, 3 segundos, essa pessoa vai tentar sair do teu abraço. O que é normal, a gente dá um abracinho social e sai, né? Então eu quero que você abrace essa pessoa e segure ela. E quando ela tentar sair do teu abraço, você continua segurando. Aí vai começar a bugar o sistema dela, ela vai pensar, o que tá acontecendo? O que aconteceu com essa pessoa? Será que tá tudo bem com ela? E aí você vai ver que essa pessoa ela vai se soltar no teu abraço. A hora que ela se soltar no teu abraço, continue ali. Tente ficar assim, pelo menos uns 30 segundos, pelo menos 1 minuto, se você conseguir segurar, fica ali nesse abraço. E dentro desse 1 minuto, eu quero que você não fale nada para essa pessoa. Mesmo que ela pergunte se tá tudo bem, não fale. Mas nesse abraço eu quero que você sinta dentro de você o quanto você ama essa pessoa, o quanto essa pessoa é importante para você. Eu quero que você fale sem palavras, sabe? Fala só mentalmente, assim, por que essa pessoa é tão importante para você e por que você é tão grato por ela existir e fazer parte da tua vida. E aí quando você sentir que deu tempo ali, uns 30 segundos, 1 minuto, a hora que você sentir que foi, que você passou essa mensagem, aí você pode sair do abraço. Você vai ver que isso é muito legal, é muito poderoso e é muito forte, né? Cria um laço muito intenso aí, tá bom? Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais alguma questão, pode mandar aqui pra mim. Esse era o tema que eu queria falar hoje aqui pra vocês, já passei esse recado, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu já vou fechar essa live, já, porque eu tenho um atendimento daqui a pouquinho já, eu já tenho que me preparar pra ele. Mas se tiver alguma dúvida, manda aqui. Enquanto isso, eu te faço o convite pra você me seguir nas outras redes sociais, pra acompanhar as lives aí, fazer as auto-hipnose que tem no canal do YouTube, elas são gratuitas, é só você ir lá e fazer. Te convido pra fazer os meus cursos, tá? Eu tenho cursos online, tenho curso presencial, vou fazer um curso presencial em Balneário Camboriú agora dias 28 e 29 de setembro, daqui a um mês. Esse curso ele é para todo mundo, não é só para terapeutas, ele é para pessoas, seres humanos. Se você for um ser humano, você pode fazer, tá? Não tem nenhum pré-requisito, não precisa ser terapeuta. É um curso de autoconhecimento muito profundo, imersivo, onde você vai aprender várias ferramentas aí na prática e fazer uma grande transformação na tua história de vida, tá? Tem aeroporto pertinho ali de Balneário Camboriú, dá para você vir de qualquer país aí, inclusive, que vai ser um prazer ter você aqui. Eu também tenho cursos online, tenho um curso de formação de terapeuta e tenho um curso de hipnoterapia para o autoconhecimento, que é basicamente você entender como a tua mente funciona por esse olhar da hipnose clínica, dominar algumas ferramentas ali. Esse é um curso rápido, ele tem cerca de 11 horas de aulas em vídeo, é eu mesmo falando, enfim, né? E te apresentando as ferramentas passo a passo para você usar elas aí nas tuas auto-hipnoses e no teu processo de transformação. Ele é um curso bem tranquilo, tem um valor muito acessível mesmo assim, tá? Tem um link no site aqui se quiser saber mais, tá bom? E o convite é para você também
Se você sentiu que eu posso te ajudar nesse teu processo, posso te ajudar a soltar essas dores que te impedem de se conectar com outras pessoas para você viver melhor e viver a vida que você merece, viver com conexões de qualidade, se sentindo em paz, vai ser um prazer te ajudar, tá? Eu atendo pessoas de qualquer lugar do universo, né? Desde que tem Wi-Fi aí, dá para a gente fazer o processo. O meu processo de terapia, ele é feito em 3 sessões, sabe? A gente faz por chamada de vídeo e nesse processo de terapia a gente transforma toda a tua história de vida, limpa todas as dores lá do teu passado, tira o poder que os pensamentos ruins sobre o futuro têm, desativa os gatilhos, faz você se sentir confortável em ser quem você é hoje para você seguir em frente, sabe? Esse processo de terapia nessas 3 sessões, ele transforma a vida toda, ele não é uma terapia de acompanhamento, né? Dessas que você vai toda semana, assim, não, aqui é um processo de transformação, é tipo uma cirurgia na mente, assim, sabe? E vai ser um prazer te guiar. O processo tem a mesma eficácia à distância do que o presencial, porque afinal de contas a transformação acontece dentro de você, né? Não é das minhas mãos, né? Eu só te guio para que você encontre as informações e você mesmo resolva, né? É como se fosse um GPS, né? Que vai guiando você enquanto você dirige. Vai ser um prazer te ajudar. A eficácia do processo é a mesma, né? Ontem eu atendi um paciente nos Estados Unidos e outro em Portugal. Agora eu tenho um paciente em outro estado aqui, né? Então, fica esse convite aí, tá? Se você sentiu o chamado, se sentiu que rolou uma conexão entre a gente aí, vai ser um prazer te ajudar a ser a tua melhor versão, tá bom? Grande abraço para vocês. Compartilhe esse vídeo para quem precisa e envia nas redes sociais aí para que esses canais cresçam, essa família aumente, esse conteúdo chegue ao mundo inteiro para que cada vez mais pessoas possam se sentir mais leves e mais amadas, tá bom? Grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo encontro. Valeu?